Olá pessoal, continuando então com Física 3, Eletricidade e Magnetismo, parte experimental. Vamos falar do capítulo 11, que é circuitos RLC. O objetivo aqui nos circuitos RLC é estudar ressonância, né, do circuito. Então, conversando primeiro sobre a parte do nosso circuito RLC série. De novo aqui nosso gerador de funções, nosso osciloscópio. Canal 1 vai estar sempre fazendo a leitura da nossa tensão de entrada e o canal 2 vai estar fazendo a leitura do dispositivo de interesse. Como que está montada aqui a configuração? Eu vou até desligar tudo novamente para vocês verem como que foi feita a montagem. Então essas aqui são as pontas do osciloscópio que eu estou retirando, tá? O que nós temos aqui, ó? Este primeiro fio vermelho à esquerda inferior, este aqui, ele vem do gerador de funções. Depois do gerador de funções, nós temos aqui uma equipotencial, sai esse fio vermelho que vai aqui para o nosso indutor, para o nosso L. Ele volta do L através desse outro fio preto que está conectado aqui na sequência. Então, fonte e esses dois aqui correspondem ao indutor. Na sequência do indutor aqui, nós temos o componente capacitor. E por fim aqui, o resistor. Fechando o circuito aqui na parte preta desse fio aqui, que é o nosso terra do gerador de funções. Então a tensão ela é aplicada nesses dois pontos e ela é distribuída aqui entre o indutor, o capacitor e o resistor, que estão todos conectados em série. Essa parte que está conectada aqui é só uma conexão auxiliar aqui, que nem faz parte do circuito. Novamente, porque nós temos aqui uma equipotencial nesses três pontos e eu preciso colocar a ponta de prova do osciloscópio aqui para fazer a leitura, né? Então só estou usando esse fio aqui metálico só para ter acesso a essa equipotencial. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos medir e conectar aqui é a tensão total do circuito lida no canal 1. O nosso terra está aqui, junto com o terra da fonte, e o sinal que a gente quer avaliar, tá? Está exatamente aqui no fio auxiliar. Então já temos lá um sinal, ó. Estão vendo? Deixa eu apagar esse aqui. Estão vendo que aquele sinal lá então é o nosso sinal medido da nossa fonte. Nesse circuito RLC série, a tensão aplicada pela fonte para diferentes valores de frequência vai estar sempre trabalhando aqui, a gente vai estar sempre dividindo como um divisor de tensão, né? Então parte dela está no indutor, parte no capacitor, parte no resistor. Só que nós estamos trabalhando com frequências, né, variáveis. Lembrando que a reatância capacitiva do capacitor é 1 sobre ômega C, enquanto que a reatância indutiva do indutor é ômega L. Então, conforme aumenta a frequência, o papel do indutor aumenta, conforme diminui a frequência, o papel do capacitor aumenta. E o resistor tem sempre o seu valor R fixo. Então, a impedância total do circuito ela vai mudar em função da frequência. Se nós avaliarmos o sinal em cima do resistor, que é o que nós vamos fazer agora aqui com o canal 2, nós vamos ter então nesta configuração um filtro especial que é chamado para nós aqui um circuito passa-banda. Então no caso anterior do experimento anterior, nós tínhamos filtros passa alto ou passa baixo. Existia uma frequência de corte onde ele permitia a passagem da tensão de entrada ou para frequências mais baixas ou para frequências mais altas. Agora não, dependendo da configuração que nós tivermos de valores de resistência, capacitância e indutância, nós podemos definir uma passagem em função da frequência quase como um sino, tá? Formato de sino, né? Então para baixas frequências não passa nada, para frequências intermediárias centralizadas na nossa frequência de ressonância, esse sinal seria transmitido, haveria a nossa ressonância, e para frequências maiores do que esse sino, novamente não passaria nenhuma informação, né? Então vamos ver aqui, ó, vou habilitar aqui o canal 2, vejam que em cima do resistor é que a gente mede isso. Então é aqui que está a nossa ressonância, né? E essa ressonância ocorre o quê? Quando eu tiver o papel do indutor balanceando aqui o papel do capacitor, como vocês podem ver na questão do diagrama de fasores, né? Que um está em princípio adiantado e o outro atrasado, né? Bom, olhando aqui para o osciloscópio, vejam que em altas frequências, nós estamos aqui na faixa de 100 kHz, tá certo? Então nós temos aqui a tensão no resistor, é esse pequenininho, ó. Ela é muito baixinha, ó, perto da tensão que a gente tem na fonte. Não sei se vocês conseguem ver essa oscilaçãozinha pequenininha aqui, tá? Se nós formos baixando essa frequência, vocês vão ver que depois o papel dela vai começar a ser mais significativo. Ó, já dá para ver melhor. Para frequências mais baixas começou a aumentar essa amplitude, né? Vou abaixar um pouco mais a frequência.
E agora vou tirar, está com muito zoom aqui, né, no canal 2. Então vou reduzir um pouco ele aqui, olha lá. Vejam que ele está novamente chegando, né, a valores significativos. A entrada é esse total. Vou baixar a frequência mais um pouco. Vejam que ele está crescendo. Vou baixar a frequência mais um pouco. Vocês vão ver que daqui a pouco, ó, ele vai para zero novamente, ó. Tá muito pequenininho, né? Perto do canal de entrada. Existe uma frequência de ressonância aqui que a gente pode ver isso bem marcado, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Nós estamos em 700, ó. Estamos em frequências altas, tá? Em frequências altas, ó, vou baixando a frequência. Vejam como a amplitude vai crescendo do canal 2 em relação ao canal de entrada. E depois ela volta a cair novamente, ó. Tá? Vamos aumentar. Estão vendo que aqui de baixas frequências para alta ela começa a crescer. Mas eu tenho que mudar a década aqui, ó. Então de baixas frequências, olha, ela está começando a crescer. Tá começando a crescer, chegou no seu máximo, estão vendo que ela chegou no máximo, depois já começa a cair novamente, ó. Olha aqui a amplitude de um canal e a amplitude do outro canal, só para a gente ver qualitativamente, né? Então estão vendo que o sinal para altas frequências aqui está muito pequenininho, o canal 2 em relação ao canal 1. Se a gente baixa a frequência, olha, a amplitude dele vai aumentando, ó. Tem mais tensão aparecendo em cima do resistor. E depois ela começa a sumir novamente, ó lá, começa a diminuir. Então existe uma frequência muito específica aqui, ó, onde eu tenho a máxima transmissão, né, da tensão de entrada aparecendo sobre o resistor, tá certo? Claro que isso aqui é só para a gente ter um efeito aqui de visualização, de convencimento. O papel de vocês nesse experimento aqui qual era? Para diferentes valores de frequência, vocês deveriam anotar qual é o valor da tensão de entrada e qual é a tensão em cima do resistor. Além disso, dá para ver muito bem aqui, ó. Vocês vejam que tem uma diferença de fase, né? Então, para cada frequência deve-se anotar o valor da diferença de fase. Com isso, vocês podem então fazer dois gráficos. Um que é tensão de saída, onde saída é o nosso resistor, dividida pela tensão de entrada em função da frequência. Sugiro que esse gráfico seja colocado eixo Y e eixo X, os dois em log. O outro gráfico é da diferença de fase observada aqui entre a tensão no resistor e a tensão de entrada. E esse gráfico deve ser apresentado o eixo Y linear e o eixo X também a frequência em log. Para esses dois gráficos citados, além desses dados experimentais, seria importante vocês plotarem junto a função teórica conforme previsto na apostila, tá certo? Então isso para a gente estudar ressonância nesse circuito e quando a gente tem a configuração RLC série. Na sequência nós vamos mostrar uma variação agora com uma configuração em paralelo. Bom, gente, continuando então a parte do circuito RLC série, nós apresentamos aqui para vocês qualitativamente apenas as medidas feitas em cima do resistor. E é isso que vai ser fornecido no arquivo digital. Uma dica para vocês é olhar o que acontece em cima do capacitor ou do indutor em função da frequência, quando vocês têm a possibilidade de trabalhar com o simulador, né? Isso vai facilitar o entendimento do circuito. Uma outra alteração que nós temos, circuito tanque, agora é uma variação da configuração em paralelo. Nós temos o circuito anterior, nós temos o resistor ligado à fonte, e aí nós colocamos em paralelo com em série com este resistor, uma configuração que possui ao mesmo tempo o indutor e o capacitor ligados em série, tá certo? Então é como está aqui, ó, vou mostrar para vocês. A nossa fonte está chegando aqui com este fio vermelho, tá? Este fio vermelho depois da fonte passa aqui pelo resistor, tá? E aqui no resistor, ó, tem essa derivação, estão vendo? Esta parte aqui de baixo, que este fio vermelho liga ao nosso indutor e retorna a esse fio preto. E em paralelo a ela, ó, nós temos aqui o capacitor. E desses dois fios aqui, nós retornamos para a nossa fonte. Então a tensão total do circuito está aplicada aqui, onde nós temos em série com ela o resistor e depois em série com esse resistor, ao mesmo tempo indutor e capacitor em paralelo.
Então no canal 1, que é o canal de entrada nosso, nós estamos medindo a tensão total da fonte, e no canal 2 nós estamos medindo aqui, ó, a tensão que está ao mesmo tempo sobre o capacitor e indutor, tá certo? Então uma outra forma da gente estudar esse fenômeno de ressonância. Então veja o que nós temos aqui, estamos em uma certa frequência que para nós ainda é considerada alta, eu posso ir para outros valores aqui, ó, aqui estou na faixa de 100 kΩ, certo? Fundo de escala 100 kΩ, vejam que essa nossa amplitude de entrada, que é essa daqui, né? Ela é muito maior que essa amplitudezinha nossa de saída, então praticamente não tem tensão nenhuma aqui sobre esse conjunto indutor-capacitor, né? Se não tem tensão aqui, quer dizer que a tensão de entrada obrigatoriamente deve estar toda sobre o resistor, né? Então sobre o par indutor-capacitor, para altas frequências, baixa amplitude. Se nós variarmos aqui, ó, estou baixando a frequência, continua ainda uma diferença muito grande entre elas, baixei mais um pouquinho a frequência, olha lá o que nós temos agora. Essa amplitude total aqui é da entrada, essa amplitude aqui é do par LC. Vejam o que vai acontecer quando a gente baixar a frequência agora, ó. Elas vão tendendo, né, a se aproximarem, ou seja, essa tensãozinha, que é a menor aqui, que está sobre o par LC, ela vai crescendo, né? E depois ela atinge um máximo, ó, e volta a cair novamente. Estão vendo, ó? Tendeu a ficar pequena novamente, né? Vou fazer o processo contrário, ó, vou aumentando a frequência, vejam que essa amplitude pequena em relação à outra, ela cresce, atinge um valor máximo e depois ela volta a cair novamente, né? Então isso é como no caso anterior que nós tínhamos lá o circuito RLC série, quando a gente media em cima do resistor, nós tínhamos esse efeito, né, de variação no formato praticamente aí de sino em função da frequência, né? Isso ocorre agora nesse outro circuito, quando o resistor está fora, mas nós estamos avaliando este processo em cima do par paralelo aqui, ó, indutor-capacitor, tá bom? Então, como no caso anterior, vocês façam as contas do diagrama de fasores, avaliem o gráfico, né, de como está sendo a tensão de entrada, amplitude, e tensão de saída, amplitude, para cada valor de frequência. E não se esqueçam que deve ser feita a análise também de qual é essa diferença de fase entre esses dois sinais para cada valor de frequência. Isso permite vocês fazerem dois gráficos, né? Tensão de saída dividido pela entrada em função da frequência, onde esse eixo Y e X podem ser colocados os dois em log, e o outro gráfico que é da diferença de fase em função da frequência, onde só o eixo X vai para log. Colocando nesses gráficos tanto os dados experimentais que estão fornecidos a vocês aí no arquivo digital, quanto a função teórica esperada, né? Para que a gente compare experimento e teoria, tá bom? E outras variações são possíveis. Num caso como esse nós não medimos, mas se poderia medir o que acontece só em cima do resistor. E aí o formato seria diferente, né? Seria aquele formato de U, né? Ele deixaria passar baixas frequências, deixaria passar altas frequências, mas ele excluiria do circuito uma certa região de frequência. Seria o complementar do sino, né? Tanto nesse circuito quanto no outro RC, se nós olhássemos a componente lá do circuito série, né? Então estudem essas ressonâncias, né? Quando nós temos esse formato de sino, quando nós temos o formato de tanque, né? Tá bom? Acho que era isso que nós tínhamos para complementar o experimento de hoje, e comparem seus dados experimentais com os teóricos e façam um bom uso da simulação.